Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cintia Sena. Nesse momento de quarentena, de coronavírus, nossas emoções estão aí à flor da pele, estamos sendo aí testados diariamente. E uma das perguntas que eu recebi sobre esse momento, sobre decisões, é investimentos. O que eu vou fazer com os meus investimentos em renda variável, os meus investimentos em fundo de investimento imobiliário, que só tem caído nesse momento. A bolsa cada vez mais teve vários circuit breaker, a gente vai explicar um pouquinho para vocês o que é isso. E a gente precisa se atentar quais foram as nossas decisões nesse momento, o que nos levou a investir nesses produtos, quais foram as minhas estratégias, se eu tenho reservas estratégicas em outras modalidades. Então, é importante, antes de tomar qualquer decisão, analisar todo o cenário. Estamos, eu diria, apenas no início desse movimento. Então, cada um de nós devemos parar, analisar e olhar o nosso contexto pessoal e familiar dentro do contexto geral. Primeira pergunta para vocês que começaram a investir em renda variável. O que é renda variável, Cíntia? Ações, fundos de investimento imobiliário, basicamente essas modalidades. Tem outras aí mais aperfeiçoadas, mas a maioria de nós, principalmente iniciantes, acabou indo nesse movimento final do ano passado, 2020, principalmente estimulados aí com a queda da Selic, a poupança não serve mais, CDBs, LCIs não estão pagando nada, vamos todo mundo para renda variável. Então, muita atenção e cuidado com as orientações que vocês recebem. Então, muitas pessoas, infelizmente, foram para esse produto financeiro muito mais, né, como que a gente chama de efeito manada, porque todo mundo estava indo, porque todo mundo estava falando disso, do que efetivamente como uma decisão própria, como uma decisão pensada, racionalmente dizendo. Então, lidar com dinheiro é puramente emocional. Pare e pense nisso. Então, vamos pensar. Você foi investir em renda variável em fundos de investimento. Primeiro ponto. O que te levou a investir lá? O que te levou a escolher aquelas empresas ou aqueles fundos? Qual era o seu objetivo principal? A maioria das pessoas não tem. É o que elas queriam: ganho rápido, na ilusão, na visão que foi vendido para elas, de que investir em ações, em fundos, você teria um retorno extraordinário aí em curto prazo. Então, aqui já fica uma orientação. Renda variável, olha o nome, variável. Varia para cima, para baixo. Estávamos sim num pico aí de alta e agora estamos no movimento de baixa. Então, a gente tem que ficar muito atento. Ponto 2. Eu tenho reservas em outros locais? Eu preciso saber se eu tenho reserva estratégica, se eu tenho dinheiros alocado ali na renda fixa. Então, se você tem outros recursos, outras fontes, que esse movimento que você fez lá na renda variável não vai ser necessário nesse momento, a recomendação é que você não retire. O que vai acontecer? A partir do momento que você fizer um resgate, você vai estar assumindo a perda naquele momento. Caso você não tenha reserva nenhuma, então, nesse caso, infelizmente, não vai ter outra solução do que não resgatar, porque você não vai deixar de se alimentar, de comer, de usar aí para suas necessidades por conta desse investimento. Então, sempre que você for investir em bolsa de valores, em ações, em fundos de investimento, tem que ter a mentalidade, o pensamento que é um investimento de longo prazo. Um outro ponto que a gente tem que lembrar é
Quais foram as empresas que eu escolhi me associar? O que eu olhei nelas? Essas empresas, independente da crise, elas vão continuar gerando receita? Elas vão continuar produzindo? Elas vão continuar, mesmo às vezes tendo uma queda nessa receita, gerando movimento? Então, quais foram essas empresas? Então, se eu olhar toda a minha carteira de investimento, identificar algumas empresas que vão sofrer muito mais com essa crise, aí eu individualmente vou ter que olhar, analisar se eu mantenho aquela minha posição ou se eu tiro o corpo fora ali naquele momento. Ou ainda, são empresas que eu vi que vale a pena, que ela tem toda uma questão aí mesmo com a crise, as pessoas necessitam dos produtos que elas geram. Então, por exemplo, internet, energia, estamos aqui utilizando dela independente da crise. Muito pelo contrário, estamos usando muito mais. Óbvio que indústria, algumas empresas vão usar menos, mas na parte de residência, a gente continua utilizando. Então, quais são essas empresas que eu escolhi me associar para manter a longo prazo? Então, eu tenho que fazer essa reflexão e essa análise para poder tomar a decisão de manter, de sair dela totalmente ou ainda de colocar mais recursos nessa empresa, aproveitando esse movimento de baixa. Ok? Mais um outro ponto. Você não deveria alocar todos os seus recursos única e exclusivamente numa linha de produto, como renda variável, fundo de investimento e ações. Você tem que diversificar, deixar reserva em caixa. Cada vez mais estamos vendo a necessidade e oportunidade de ter recursos em caixa. Além disso, temos que ter recursos numa outra modalidade, mesmo que renda menos. Então, estamos vivendo num movimento que é melhor ganhar pouco do que ter a certeza de uma perda. Tudo bem, está muito complicado, está claro para vocês. Então, muito cuidado com as suas ações daqui para frente, em função da crise, em função aí do contexto. Não tome decisões precipitadas. Analise o cenário como um todo. Observe o quanto você tem de reserva. Faça a sua projeção aí dos próximos meses, com renda e sem renda. Como que vai continuar esses seus investimentos? Tudo bem? É muito importante cautela na decisão do que vocês vão fazer. Lembrando que mesmo aquelas empresas que vocês investiram, que elas vão depois voltar, a gente vai ter um pico aí maior de geração de receita, de retomada dessa economia. Então, vai demorar um tempo mais. O retorno desses investimentos não vão ser a curto prazo. Então, analise todos esses cenários. Combinado? Se você tiver dúvidas sobre investimentos, sobre esse momento, quais ações, quais medidas, como agir, deixe sua dúvida, sua pergunta. É muito importante para que a gente possa esclarecer para mais pessoas nesse momento. Espero ter auxiliado vocês aqui para que vocês reflitam, analisem todos esses cenários antes de fazer a sua tomada de decisão. Lembrando que as suas ações, os seus fundos de investimento, aproveitando, né? Fundo de investimento, principalmente de shopping, são os que mais vão sofrer, porque os shoppings vão ficar fechados por um tempo. Então, sem público, sem geração de receita, provavelmente alguns inquilinos vão negociar ali os seus aluguéis, porque vai ficar fechado, então vai ter um pico aí maior para aquela renda mensal que a gente tem de retorno. Mas mantenha a visão e a estratégia do que você tem como decisão. Esse período de pandemia não vai ser eterno, é passageiro. Então, tenham paciência,
observem as suas decisões, as suas estratégias e faça a melhor escolha para você, para a sua vida e para a sua família. Combinado? Beijos! Tchau, tchau! Até o próximo vídeo no Movimento Quarentena aqui com muita informação e conhecimento que vai agregar mais para a sua vida e para o seu bolso. Tchau!